para Buenos Aires conversar com a nossa correspondente e analista Márcia Carmo. Ah, você está no Rio, Márcia? Você não está no... Pensei que você estava... Acabaram de buzinar aqui no meu ouvido. Ou Tão seja, pertinho da viajamos para o gente. Rio de Janeiro. Passou para o Brasil e não veio ver a gente também? Que isso? 4 dias no Rio para ver a família, mas sem me desconectar de Buenos Aires e do Agromais. Dá para se ver. Que bom, prazer enorme ter você aqui com a gente, né? Muita coisa acontecendo. Você viu como o Brasil está pegando fogo, né? Impressionante, gente. O Brasil está nas páginas internacionais, não só do Brasil, mas, enfim, nas páginas do exterior permanentemente. Impressionante. Desde o anúncio do presidente Donald Trump, desse tarifaço que começa na sexta-feira, que começa ou não começa, estamos vendo aí, acompanhando. Realmente o Brasil está no foco das notícias internacionais. Menos que a Argentina também, que inicia um processo para entrar no programa de isenção de vistos dos Estados Unidos, né? O objetivo é permitir que cidadãos argentinos... Eu estou falando para onde? Qual câmara, gente, que eu estou? Nessa daqui, né? Na 2. Então, para permitir que cidadãos argentinos possam entrar nos Estados Unidos sem precisar solicitar visto nos casos de viagens de turismos ou de turismo de negócios, mas por um período de até 90 dias. O processo não é imediato e exige que a Argentina passe por uma série de avaliações e procedimentos de segurança para verificar se o país cumpre os requisitos exigidos pelo governo norte-americano. A assinatura do pedido de ingresso no programa foi realizada durante a visita do secretário ou da secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a Kristi Noem, à Argentina. O que você comenta sobre isso, Márcia, para a gente, hein? Isso era um desejo dos argentinos? É um desejo antigo dos argentinos, mas eu acho que fica evidente como hoje a relação da Argentina é uma com os Estados Unidos, com o governo Trump, e a relação do Brasil com o governo Trump é outra completamente diferente. O Milei realizou pelo menos 5 ou 6 viagens aos Estados Unidos desde que tomou posse, há pouco mais de 1 ano e meio mais ou menos que ele tomou posse, e ele vem sendo cobrado internamente por resultados. Por que viajar tanto aos Estados Unidos? Quais são os resultados para a Argentina? Muitas das viagens de Milei foram para receber prêmios, para encontros ideológicos afinados com o pensamento dele, então a cobrança interna vinha crescendo. Por isso, essa é uma boa notícia para o governo Milei, apesar de que ficou claro de que vai demorar pelo menos 1 ano para que se confirme de fato que os argentinos vão poder viajar sem a necessidade de visto. Mas ontem, com essa visita, falei com alguns colegas, falei com analistas que disseram, bom, ficou claro que Milei tem uma relação cada vez mais próxima com o governo Trump, apesar de que a Argentina está naquela lista de tarifa de 10% para suas exportações, e é um quadro bem diferente do que a gente vê hoje em relação ao Brasil. Milei tem, na política externa, ele admira 2 pessoas, Trump e Netanyahu de Israel, e ele deixa isso muito claro. Ele dialoga muito pouco ou quase nada com os presidentes dos países vizinhos, faz uma política muito voltada e afinada com o Fundo Monetário Internacional, com Trump. Então, para ele, ontem foi um dia muito importante em todos os sentidos. E, como a gente disse, um quadro bem diferente do que acontece no Brasil. Como que você vê esse acordo da União Europeia com os Estados Unidos, né? Isso atrapalha a questão do Mercosul? Qual que é a opinião aí dos argentinos? Olha, o Milei, esse é um ponto, é muito interessante isso, gente. Esse é um ponto que Milei concorda totalmente com o presidente Lula. Vamos lembrar que os dois não são muito amigos, digamos, pouco se falam. Até teve um abraço muito rapidinho na reunião do Mercosul em Buenos Aires, há poucos dias, mas o Milei aprova e pretende que o acordo saia do papel, um acordo que começou a ser negociado no fim dos anos 90. Porém, e o Brasil, no governo brasileiro, a expectativa ainda é de que seja assinado esse acordo, que ele realmente saia do papel.
em dezembro, durante a presidência do Brasil do Mercosul. Mas depende ainda de que seja aprovado pelo Parlamento Europeu, e essa é a expectativa. Então, o que os analistas observam, muito interessante, tanto argentinos quanto brasileiros, é com a chegada de Donald Trump de volta à Casa Branca, os europeus, a União Europeia, passou a olhar para o Mercosul com muito mais carinho, procurando mercado, claro, vendo que os Estados Unidos vão aí também, estão aí nesse processo de aplicação de tarifas. Então, o Mercosul passou a ser uma joia que todo mundo está paquerando mais do que antes. Só para lembrar um pouquinho, como é que ficaram as tarifas argentinas das exportações para os Estados Unidos? Que aqui, você já sabe, as ameaças é de 50%. E na Argentina, quanto é que estão pagando, hein? 10%, mas o governo continua negociando intensamente. 10% foi praticamente para toda a América do Sul, com algumas exceções. Por exemplo, no Chile, por exemplo, a expectativa é de 50% para o cobre. Então, o governo chileno de Boric está muito preocupado. O fato é que hoje, com esse esquema de expectativa de 50% para o Brasil passou a olhar muito para a Argentina, para exportar cada vez mais para a Argentina, o que de fato já está ocorrendo. Só no primeiro semestre, as exportações do Brasil para a Argentina aumentaram mais de 50%. Ô Márcia, você sabe que a gente está aqui aguardando, você mandou um material para cá, mas a gente está guardando ele para jogar na sexta-feira, que é um dia mais tranquilo. Aliás, nem vai ser o dia do tarifaço. Vai ser o dia movimentado. Mas a gente quer a gente vai querer um tarifaço com doce de leite, com doce de leite. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não mexa com doce de leite. Sim, mas pelo menos a gente... O tarifaço vai ser com sabor doce de leite, pelo menos aqui. Você teve em alguma loja de doce? Conta um pouquinho do que a gente vai ver na sexta-feira. Gente, realmente é uma tentação o doce de leite argentino, né? E morar em Buenos Aires, às vezes eu fico olhando assim, gente, como eles conseguem ser magros? Porque todo o cardápio, enfim, te convida a comer e ganhar uns quilinhos, né? E eu fico realmente muito impressionada. O doce de leite é uma delícia e na matéria, que foi sugestão de vocês, obrigada, na matéria a gente conta qual o segredo, quais são os segredos. Por que o doce de leite argentino é visto como tão gostoso, tão delicioso e por que a Argentina é apontada como o país, um dos países, ou o país, que mais consome doce de leite no planeta. Que trabalho difícil esse, hein, Márcia Carmo? Lá comendo doce de leite, experimentando. Na próxima, pede pra mim também, Valtena. Não, e a Márcia já mostrou pra nós o alfajor, lembra, né? Verdade, eu lembro. Agora tá vindo, mostrou churrasco e agora doce de leite. Quando você vem pro Brasil, te pedem muito, ô Márcia? O que mais te pedem quando você vem ao Brasil? Alfajor, doce de leite, e alfajor. Alfajor e doce de leite. Inveja ali. E também um chocolate, exato, Carol, e também um chocolate que eles chamam de submarino, que é um chocolate mais intenso, que é para mergulhar no leite quente. E é chamado de submarino e é perfeito para o inverno. Esse eu não conheço, eu quero. Já vai estar na próxima encomenda. Se você passar por Brasília, anota aí os pedidos, já põe na lista, né, ô Márcia? Você volta quando para Buenos Aires? Quinta-feira, num voo cedíssimo, então quinta-feira eu já estou lá na ativa novamente em Buenos Aires. Não vai esperar o tarifaço aqui, né? Márcia, obrigado por você. A gente está com saudade de bater um papo com Márcia. É porque ela participa, mas às vezes não é no horário da gente, né? Então, bom, espero que você curta o Rio de Janeiro aí nesses dias, a família. Descansar também, viu, Márcia? Bom retorno para Buenos Aires. Obrigada. Tá? Sexta-feira a matéria Obrigada pela do doce, generosidade. Tá? Tá bom, ótimo, combinadíssimo. Obrigada pelo espaço e pela generosidade. Está frio aqui no Rio, gente. Não é o frio polar de Buenos Aires, mas tá para um casaquinho. Ah, é? Olha, ó, bom saber. Não, tem essa coisa da frente fria no Verdade. Sudeste, né? A gente deu agora há pouco. Marcinha, querida, um beijo grande, boa viagem de volta. Tchau. Márcia, obrigada. Beijo, beijo. Beijo, Carol. Beijo, Valtena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí.